boa tarde. É um prazer imenso tê-los conosco aqui mais uma vez, nesta tarde de sexta-feira, em mais um programa RP Agora. Porque agora é a hora da notícia agora. Nós vamos destilar daqui a pouco as principais notícias, um resumo dos fatos que estão acontecendo aqui na cidade, na região e também no estado, e por que não dizer em todos os lugares que possam repercutir nas nossas vidas aqui na região noroeste do estado de São Paulo. Nós vamos falar hoje sobre desemprego, sobre a crise que abala o país e principalmente a nossa cidade, com relação aí principalmente ao Covid. Já vimos aí, vindo de uma crise que, proporcionada por maus governos, por roubalheira e tudo mais, e agora veio a Covid e agravou ainda mais a situação e a coisa descambou. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse e outros assuntos e também atualizar no máximo do possível o que está acontecendo com relação à Covid. Impressionante que os casos aumentam no interior e na medida que os casos aumentam, nós temos aí a diminuição do número de leitos de UTIs para a Covid. É bom explicar que leitos para a Covid não são os leitos para doenças que acontecem todos os dias. Não dá para você colocar numa mesma UTI uma pessoa contaminada por Covid-19 e uma pessoa que teve um problema cardíaco, um problema aí de AVC ou outra coisa qualquer, ou que passou por uma cirurgia. Não dá, né? Então, uma coisa é uma coisa, segundo os hospitais, outra coisa é outra coisa. Não dá para misturar doenças infecto-contagiosas com pessoas aí que estão aí convalescendo de outras doenças. Nós vamos falar a respeito da expectativa a partir do 12h45, quando o governador João Dória estará aí em rede estadual, falando através aí da internet, também da TV Cultura, sobre o Plano São Paulo. Aquela atualização que acontece a cada 15 dias. É a pergunta que eu faço. Vamos continuar laranjas ou vamos voltar para o vermelho? Falar que vai para o amarelo é otimismo demais numa situação como a que estamos, né? 500 e tantos casos em apenas 48 horas. Sem contar os de hoje, porque a coletiva aí da prefeitura só vai acontecer no período da tarde. Daqui a pouco a Mari vai falar também de outros assuntos. Nós vamos falar a respeito de doações aí para o Hospital Bezerra de Menezes. Nós vamos falar também sobre o noticiário policial. A polícia, daqui a pouco o destaque com a Dani, tem aí um caso esclarecido, um empresário que foi morto, já sabemos quem é o assassino. Portanto, governador João Dória vai dizer daqui a pouco como fica o plano de flexibilização econômico. Hospitais de Rio Preto se aproximam da capacidade máxima dos leitos de UTI. Mais de 2.000 pessoas deram entrada no seguro-desemprego somente nesse mês de junho. Um estudante desesperado, hein? Que ponto que chegam as pessoas desse país, hein? Olha só, naquela famosa faculdade lá da cidade de Fernandópolis, aquela Universidade Brasil, famosíssima aí, né? Que a gente conhece bem. O cara chegou armado lá para buscar documentos. Olha que ponto que chega, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Os destaques policiais, é com você, Dani Jamal. Boa tarde, Storino. Boa tarde, Dani. Lei que prende acusado de matar dono de fábrica de doces. Crime aconteceu há 2 anos e teria sido motivado por ciúmes. Bebê se afoga em piscina na Vila Elmas. Acidente em rodovia mata ciclista. Baep prende 2 por tráfico e porte ilegal de armas. Estelionatário aplica golpe, engana empresário que compra pedaço de gesso achando que era iPhone. E autônomo acusa ajudante de estuprá-lo em pensão. Os destaques do setor policial em instantes. Ô, Matheus, você sabe que eu contei aquela história daquele vagabundo que eu conversei há poucos dias aí, né? Que ele teve a ousadia de me dizer que todo dia que ele acorda um esperto e um para ser feito de besta. E sempre o esperto vai fazer de besta o que acordou com ele. Quer dizer, pareado. Vai ter a hora que a casa cai, né? Você imagina, você compra uma caixa, não sabe o que vem dentro, hein? Parece coisa da 25 de março, né? Toma aqui a caixa, olha. Não é isso que acontece lá? Na época do videocassete era muito comum. Olha, o vídeo é esse, vamos embalar lá dentro. Aí coloca 2 tijolos lá dentro, né? Você vai para casa, tem 2 tijolos. Parece folclore, mas não é. Sextou, seu Matheus. Sextou. Fazer o quê, né? Hoje é dia 10 de julho, ano de 2020. Inverno brasileiro. O nosso programa, o RP Agora,
já está no ar. Pois é, o nosso programa está aí no ar, o nosso WhatsApp já está aí ativo, está sendo bastante ativado aí pelas pessoas, é o 988027000, 988027000, né? E você pode ligar não, né? Vamos passar mensagem, vamos passar vídeos, vamos passar textos, vamos nos comunicar, vamos nos interagir. É um meio bastante eficiente para que você possa passar aí as suas reivindicações, discutir assunto, pautas e tudo o que você quiser. Lembrando que o nosso programa, ele é apresentado de segunda a sexta, do meio-dia a 1h, e depois a nossa reprise é das 11 da noite até a meia-noite. Todos os dias aí, e semana que vem, quem sabe, já está com 43.1 no ar. Nós estamos aí saudando a todos os nossos telespectadores, aí, os assinantes da NET, através do canal 7 da NET. Lembrando que amanhã tem a Paeja Caipira, né? Lá na igreja do meu amigo Padre Silvio, a Igreja Menino Jesus de Praga, que fica ali perto do Rio Preto Shopping, ali naquela região. Agradecendo aí o Padre Silvio aí, sempre uma amizade de muitos anos. E nós tivemos que tirar o comercial do ar aí. Comercial não, né? O apoio cultural aí, que nós estávamos ajudando. Já na quarta-feira, porque já tinha esgotado tudo. Todo mundo já tinha comprado a Paeja Caipira lá. Que bom, né? É para uma boa causa, para a igreja lá do Padre Silvio. É isso aí. Começamos com a Mari, está aí comigo a Mari está sempre comigo aí, né? Vamos ver onde está a Mari. Aê, Mari. Ô, Mari, o bispo mandou lembranças para vocês aí, viu? Está aí pertinho, aí te ouvindo aí, em cima do muro aí, viu? E aí, Mari, como é que você está? Tudo bem, Mari? Tudo ótimo, Luiz Storino. Boa tarde a todos. Sextou, Mari? E hoje tem atualização do plano de... Sextou, né? O Plano São Paulo daqui a pouco tem atualização. A sua aposta na roleta da vida, já que não temos... Na roleta, Mari, só tem duas cores, né? Que é o preto e o vermelho. Mas na roleta de São Paulo tem as cores aí que são as menos desejadas, principalmente o vermelho. Não tem o preto, mas tem o laranja. Sim. Onde nós estamos, tem o amarelo e aquelas que a gente sonha futuramente, longe, que é o azul. Verde e azul. Eu queria saber qual a expectativa que você tem hoje das declarações que vão acontecer ao 12h45 do governador João Dória, hein, Mari? A expectativa, Luiz Storino, é que Rio Preto se mantenha aí pelo menos nessa fase laranja, né? A fase com um pouco mais de flexibilidade, que é a fase amarela, ainda está um pouco longe da nossa realidade. Muitos casos aumentando diariamente aqui em São José do Rio Preto e os leitos também, né? Na Santa Casa aqui de Rio Preto, a ocupação já chegou a 90%, tanto em enfermaria quanto também na UTI. Pois é, Mário, que situação, né? Ô, Mário, eu expliquei no início, é bom a gente esclarecer, que uma pessoa ligou aí pelo 988027000, dizendo, porque os leitos aí, 90% que a gente fala, é leito para todo mundo ou só Covid. Eu expliquei no início aqui que não dá para misturar quem está com Covid, né, que é uma doença altamente contagiosa, com quem está lá se recuperando de uma cirurgia do coração ou que sofreu um AVC que precisa aí de um tratamento intensivo. São coisas diferentes, né, Mari? Não se misturam não, né? Exatamente. São alas separadas. Quando começou a pandemia, a Santa Casa aqui de Rio Preto fez uma UTI específica para atender aí esses pacientes que estão com a Covid-19. Então, são UTIs separadas. Tá certo. O Hospital de Base, Mário, como é que está a situação lá? Também aumentou bastante? Tem vagas ainda? Me parece que é uma situação um pouquinho melhor do que a da Santa Casa, porque é um hospital maior também, né, Mário? Isso, o Hospital de Base, a taxa de ocupação na UTI chegou já a 78%, mas ainda tem leitos, e também na enfermaria está um pouco menor, tá? Não chegou ainda a 40% de ocupação na enfermaria do Hospital de Base. Então, o hospital ainda que tem um pouco mais aí de leitos é o Hospital de Base, mas só para relembrar, a UPA do Santo Antônio também terão leitos, vai ter leitos lá disponíveis para atender os pacientes que estão com a Covid com casos mais leves. Agora, não sei quando isso vai acontecer, né? Porque a gente sabe, né? E tem gente, Mário, é uma coisa impressionante, né? Tem gente que fala o seguinte, igual aconteceu lá em São Paulo.
Eu estava vendo aí as reportagens, os levantamentos que aconteceram nos últimos tempos. São Paulo está numa situação, apesar de toda essa desgraça, uma situação chamada privilegiada, porque os casos de mortes e os casos em São Paulo se estabilizaram, principalmente na capital de São Paulo. Só que lá baixou e aqui aumentou, então está havendo um equilíbrio. É uma pena, né? Deveria ter baixado tudo. Aí a coisa, como vem acontecendo no Espírito Santo, por exemplo, alguns estados do Nordeste, no Pará, por exemplo, a coisa baixou bastante. Mas aqui, com a pandemia subindo de Campinas, aqui em direção à região noroeste, à região norte do estado, ao oeste do estado, quer dizer, lá diminuiu, mas aqui a coisa ainda está descambada, né? Então, Mari, o que acontece nessa história toda aí? Pessoas reclamaram, olha que ponto que chegam as pessoas. Ah, porque criaram aqueles hospitais, me parece que foi no Pacaembu, né? Na época o governador, junto com o Bruno Covas, e, pelo visto, não foi utilizado tudo. Como não foi utilizado tudo que foi montado, em alguns lugares do Brasil, tipo lá em Recife, como não foi utilizado tudo, como aconteceu naquele hospital imenso dos Estados Unidos, em Nova York, na Espanha e também na Itália. Você não tem condições de fazer uma previsão de quantas pessoas vão ficar doentes. É preferível sobrar do que faltar. Ah, mas está gastando dinheiro público. Quer fazer o quê? Quer chamar a mãe de Iná para adivinhar quantos vão ficar doentes? Quantos vão morrer? Não é isso, Mari? E se a pandemia daqui, se ela se comporta, esse vírus desgraçado aí, se ele se comporta de uma maneira diferente, porque cada local está se comportando de uma maneira diferente. Né? Ninguém sabe o que está acontecendo. Igual lá na Europa, por exemplo, é um jeito. Aqui já teve mutação e de outro jeito. Agora montou o Santo Antônio e nem foi utilizado. Graças a Deus, você queria que fosse utilizado? É as coisas que é obrigado a ouvir nesse lixo do Facebook o tempo todo aí. Esse esgoto a céu aberto chamado Facebook. Isso é um esgoto a céu aberto. Isso é para nada isso. Comentários absurdos, imbecis, de coisas como essa. Porque estão gastando dinheiro público a mais. Deixa gastar, pô, tem que ter, se precisar. E se não gastar? E se vem uma pandemia mais violenta aqui para o interior do estado, igual agora tem o Santo Antônio aí, e se não monta aquela jossa lá e precisa? Aí acontece, igual aconteceu lá em Guayaquil, aconteceu em outros locais aí do Equador, que as pessoas começavam a morrer e eram jogadas no meio da rua. É isso que querem? Então, sabe, tem hora que, eu não vou falar o termo não, mas enche, viu? Enche demais. Mari, a Covid aí chegou, além de trazer os transtornos, as mortes, daqui a pouco a gente atualiza o número aqui em Rio Preto, a gente lamenta, é uma quantidade imensa de pessoas que vem morrendo aí nos últimos tempos, pessoas conhecidas, são pessoas de posse, pessoas mais simples, quer dizer, são negros, brancos, vermelhos, asiáticos, quer dizer, não está poupando ninguém. Agora vem aí a bendita economia, como já previa aí o presidente Bolsonaro, que a coisa está pegando, né, Mari? Essa questão aí que nós vimos aí esses dias aí, o Ministério da Economia divulgou nessa quinta-feira as atualizações dos pedidos de seguro-desemprego do mês de junho. Olha, aqui em Rio Preto, foram 2.378 requerimentos. Quer dizer, já foram 14 mil pedidos de seguro-desemprego só neste ano em Rio Preto. 14 mil. São 14 mil postos de trabalho que, teoricamente, estão sendo fechados. Isso é muito sério. Olha, janeiro já era 1912. Coloca para mim aí. Janeiro era 1912. A gente aí tem até uma explicação, porque é o pessoal que teria sido contratado para o Natal em dezembro, em novembro, e uma parte saiu, isso aí é natural. Mas depois, em fevereiro, já caiu para 1.733. Quando veio a pandemia, olha só como é que aumentou aí, ó. Março, 1.805, abril, 2.582, maio, 3.667, junho, deu uma caidinha, mas continua ainda número alto. Você 2.378. O que são 14 mil pessoas, hein, Mari? 14 mil pessoas é o estádio do Rio Preto lotado. Mais ou menos isso ali, cabe 15 mil pessoas, né? Sentados ali. É aquele estádio todo ali que perdeu o emprego. É uma coisa séria isso aí. É uma coisa séria. A pessoa vai pedir o seguro-desemprego, vai ficar aí durante, não sei, 3 meses, me parece, recebendo um salário. Se não tiver salário, vai ter que se virar em casa, fazer coxinha, fazer bolo, montar algum negocinho aí, entrar na informalidade, ou seja, a pessoa deixa de ser carteira assinada, deixa eu e a Mário conversando aí,
deixa de ter carteira assinada, passa a ser informal, Isso quer dizer o quê? Daqui a pouco o economista está com a gente e vai. Isso é menos dinheiro arrecadado pelo INSS. O INSS, a contribuição que é feita todo mês, né, por esses trabalhadores, como acontece em todo o Brasil, que já são 12 milhões de desempregados, é menos contribuição para o INSS. Aquelas pessoas que são aposentadas como nós aqui, o que vai acontecer, Mari? Fica em casa, não vai trabalhar, recebendo, né? E daqui a pouco eu não sei como é que vai pagar as contas do INSS também, com menos arrecadação, com menos dinheiro entrando, nesse caso específico aí da contribuição descontada. Porque, do outro lado, nós vimos aí que em junho houve um aumento aí da arrecadação na emissão de notas fiscais. Aí, Mari, o que aconteceu em junho que a gente ouve falar por aí? Muita gente comprando pela internet, não é isso? E pela internet, amiga, no Mercado Livre, mercado não sei o quê, blá, 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 nada é vendido sem nota fiscal, amiga. Sim, a nota fiscal vem. Então, se alguém estava sonegando por aí, né, Mari? Agora a coisa ficou mais séria, né? Porque os Correios não entregam sem nota fiscal. Não entregam. Pode ser uma coisa, nós não somos economistas, mas pode ser como é que eu posso dizer? Uma manifestação, pode ser um sintoma disso, né, Mari? Muito bem. Está aí a Mari aí falando com a gente, aí o Iano está aí conosco aí, o André? Somente no mês de junho. Deixa a Mari falando foram 2.378. O delay está muito alto isso aí, né? Diminuir esse tempo aí, né? Parece que ela está lá em Bagdá, né? Está do outro lado. Vamos lá, André. O André está conosco aí na ponta da linha. André Iano está conosco aí. Alô, Iano, como é que você vai? Tudo bem, Iano? Prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, Storino? Tudo jóia? Ô, Iano, eu fiz uma reflexão aí agora há pouco. Eu não sou economista, eu sou leitor de jornais, telespectador, né? Curioso aí. Como é que você analisa esse pedido de seguro-desemprego, 14 mil aqui, desde o início do ano aqui em Rio Preto? Quer dizer, são empregos formais que acabam de ser eliminados ou poucos deles podem ser preenchidos novamente. Qual que é a sua análise disso tudo que eu falei aqui, ô Iano? Vamos lá, então. Storino, vamos lá. É um número importante, né, que a gente viu nesse segundo trimestre, principalmente, né, porque ele representa um movimento de agravamento do Covid, né, na nossa região. Não só na região de Rio Preto, mas também no interior paulista, como Prudente, Araçatuba, e isso a gente viu com muita violência, esse aumento desse seguro-desemprego. Como você bem falou, no primeiro trimestre, já é um reflexo mesmo do final do ano, né? Então, o primeiro trimestre, ele já vem acompanhado estatisticamente de uma alta no seguro-desemprego, mas no segundo trimestre já é um efeito diretamente do Covid, tá? Então, o que a gente pode avaliar? É um reflexo, né, do agravamento da questão do Covid na economia. Isso é um impacto muito grande pelo quase 14 mil pessoas que deram entrada no seguro-desemprego, tá, Storino? Mas, por outro lado, ainda é um número que não representa a realidade como um todo. Por quê? A gente está falando de uma elite, vamos dizer assim, se a gente pode falar, de uma elite dos desempregados, tá? Porque, além disso, Storino, a gente tem que levar em consideração os trabalhadores informais, que são aqueles trabalhadores que não têm carteira assinada e que, com certeza, foram impactados violentamente pela pandemia. E, além disso, também, Storino, a gente também tem que levar em consideração o que a gente chama de desalentados, aquele pessoal que não procurou emprego, não desistiu de encontrar emprego, porque sabe que nesse momento vai ser muito difícil eles conseguirem uma recolocação, tá? Então, esse número, ele é grande, mas eu acredito que ainda assim ele é muito maior, tá? E um outro comentário que você fez também sobre o crescimento das vendas de junho, é importante, né, esse número,
a gente vê com bons olhos, claro, um ensaio de uma retomada na parte das vendas, mas, por outro lado também, Vestorino, a gente não quer ser pessimista e nem trazer más notícias, mas isso impactou o comércio, tá? Mas os serviços que ele é tão fundamental para a nossa região e ele é um setores da economia mais fortes no Brasil, ele vem agravando perdas atrás de perdas. Mesmo em junho, onde o comércio teve uma resposta melhor, os serviços ainda não conseguiu nos presentear com uma notícia boa. Por quê? Os serviços, só retomando, são as áreas de hotelaria, turismo, transporte, os serviços domésticos, salões de beleza. Então, tudo isso que representa boa parte da economia brasileira, a gente não teve ainda boas notícias desse setor, Storino. Então, a gente fica ainda esperando que a economia volte para esses setores, mas a gente sabe, né, que esses setores só vão ser retomados ou engatar o ensaio de retomada quando a gente diminuir e tiver boas notícias da saúde, né, para que a gente consiga ter um ambiente onde a gente possa retomar de uma maneira mais segura, né? Perfeito. Iano, mas aqui a gente teve datas aqui importantes, né? Maio, por exemplo, foi um mês, é um dos meses que mais se vende por causa do Dia das Mães, é uma das datas mais impactantes. E também o mês de maio, e o mês de junho, o Dia dos Namorados também, a gente viu aqui que mesmo assim, a gente achava que o mercado ia dar uma reagida, mas também teve período aqui que estava no vermelho, que as coisas essenciais só que estavam funcionando. Agora, esse mercado de internet é um mercado que a gente ainda não tem um parâmetro do que está acontecendo. A gente sabe que é uma quantidade imensa de dinheiro que roda aí por trás, né? Que o mercado, as lojas mudaram o seu perfil. A gente sabe que muita gente pegou estoques de lojas aí, entregaram o prédio, levaram para casa, montaram um site e estão se virando, vendendo isso aí, baixaram custos aí. Parece que é um novo modelo que está acontecendo. Daqui a pouco, não sei nem se vai existir loja física mais. Sim, é uma tendência que está acontecendo muito forte. A gente não sabe se vai vir para ficar, né, Nestorino? Mas os dados que eu tenho aqui da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, ela fala que nesse ano já abriram mais de 100 mil sites de comércio eletrônico no Brasil, desde o começo da pandemia até hoje, né? Então, é um dado muito forte que revela uma tendência do comércio brasileiro, né? Verdade. Gente, então, está antecipando uma tendência que a gente imaginava que ia chegar com um pouco mais de tempo, então a gente acabou antecipando esse e-commerce. A gente não sabe ainda, né, o Storino, quanto tempo que isso vai durar quando a gente retomar uma abertura da economia, mas eu acredito que, em boa parte, muitos dos serviços vieram para ficar. E isso vai dar um impacto também muito grande, não só nas pequenas empresas, né, Storino, mas também as grandes varejistas, né, como a Magazine Luiza ou a Via Varejo, lojas americanas, Submarino. Eles modificaram muito a sua capacidade de conseguir trabalhar online, né, conseguir trabalhar pelo comércio pela internet. Eu não sei, jamais para a gente finalizar, porque a gente tem visto, que é o seguinte, os shoppings, chamados shoppings aí, eles ficaram assim mais elitizados em termos de lojas com marcas maiores, né, com produtos mais caros, enquanto que os centros das cidades, não só aqui de Rio Preto, mas eu vi isso em Belo Horizonte acontecer, ali na 24 de maio, na Barão de Tapetininga, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ali no centro do Rio de Janeiro, prevalecendo os produtos mais populares. Quer dizer, lojas mais populares no centro, enquanto que as mais sofisticadas ou ficam dentro de shopping ou pela internet, todo mundo vende o que pode. Vamos ver qual que será a próxima tendência. Só queria que acabasse tudo, viu? Para a gente poder ter um pouco de sossego, viu, Iano? Porque eu tenho 61 anos de idade. Também, viu, eu nunca vi um país ter tanta crise na minha vida desde quando eu nasci. Eu nunca vi. Até hoje, eu com 61 anos de idade,
Eu não tive assim, falar assim, você teve 2, 3 anos de paz na sua vida, na economia, isso porque a gente não tem furacão, não tem vulcão, não tem maremoto, porque eles imaginam se tivesse. Porque não é possível, você que é descendente de japonês, você sabe o que seu pessoal passa lá no Japão e o pessoal meu passa na Itália. Agora aqui, a gente não tem sossego, Iano. Todo ano uma novidade, é plano isso, confisco de não sei de quê, é golpe militar, entra presidente ladrão, é difícil, viu? É difícil. Obrigado, Iano, pela participação, viu? Não pode perder as esperanças, não. Não pode. Vamos montar a árvore de Natal. Vamos montar a árvore de Natal. É isso aí. Obrigado, Iano. Um abraço. Obrigado, um prazer, hein? Pelo convite. Contribuiu bastante. Muito obrigado, Iano. Falando do balcão de empregos aí, né? Quem que está hoje? É a Verônica ou a Aninha que vai no balcão? Ô, Ana, o que tem no balcão de empregos hoje aí? Muito boa tarde, Aninha. Boa tarde, Storino. Boa tarde. O balcão de empregos disponibilizou nessa sexta 142 vagas. Eu vou falar algumas. Vamos lá, então. Para auxiliar de produção e corretor de seguros são 10 vagas. Para estágio para vendedor são 8 vagas. Agente de limpeza, 5 vagas. Ajudante de carga e descarga, 3 vagas. Garçom e zelador, 2 vagas. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 17 3211 4950. Deixa aí o telefone um pouco mais no ar, 3211 4950. Logicamente que a gente pegou, a maioria das outras vagas, a Ana deve ter feito isso, são vagas aí, 1 ou 2, então a gente pegou a que tem maior quantidade aí, né? Auxiliar de produção, corretor de seguros, inclusive esse me parece que é em home office aí, né? Estágio para vendedor, agente de limpeza, né? 3211-4950, tem bastante vaga por lá. Eu falo bastante em comparação que tem no momento aí, né? É isso. Mais o que agora, hein, Aninha? O que nós vamos falar mais aí? Olha aqui, Verônica, tem castração de bicho? É isso? É castração de bicho temos aí? Ah, sim? Pois é, que se você tem gato, né? Gato gosta muito de escapar, né, seu fofão? Só que tem aquele gato que é preguiçoso pra caramba, que é seu gato, gosta de ficar dormindo em cima do saco lá, né? Gosta de fugir, então, se quiser castrar a gata e o gato também, o cachorro também, isso aí é uma política que está acontecendo aí justamente para evitar essa quantidade imensa de gatos e cachorros soltos aí pela rua aí, né? Se você fizer isso, a castração não vai ter mais esse problema aí. Vamos lá então. É com você, Verônica. Boa tarde. Boa tarde, Storino. Boa tarde a todos. A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Diretoria do Bem-Estar Animal, realizará uma ação para castrar 4.000 animais, dos meses de agosto a novembro. A ação faz parte do Plano de Proteção do Bem-Estar Animal proposta pela administração municipal no Plano de Metas. O investimento para a castração em massa é de R$ 638 mil. Na primeira etapa da ação, serão castrados cães e gatos de famílias que vivem na região Céu, no bairro Nova Esperança. Posteriormente, a castração também abrangerá as regiões Cidade da Criança, Pinheirinho e Bosque. Essas regiões foram escolhidas por apresentarem altos índices de animais em situação de vulnerabilidade, abandono e grande número de crias. A ação prevê que sejam realizadas 200 castrações por dia. As cirurgias serão feitas em um ônibus móvel da empresa contratada, enquanto o processo pós-operatório será feito em outro ônibus, também da empresa. Quem tiver interesse em castrar o animal nessa ação deve comparecer a uma das escolas citadas aí na tela, entre os dias 16 e 17 de julho, das 8 às 5 horas da tarde, com documento de identidade e comprovante de residência. Não há limite para a castração de animais por família. No entanto, só será permitido o cadastro de uma pessoa por residência. De volta ao estúdio. Obrigado, Verônica. Esse negócio do gato aí, cadê a Mari aí? A Mari, a nossa leoa aí. Cadê a Mari? Ô, Mari, esse negócio de gato aí é um problema sério, né? Não tá ouvindo? Não, não tem problema. Olha, Mari, a quantidade de gato que jogam naquela represa municipal ali é um absurdo. Isso aí é coisa antiga, viu? Sim. Né? É uma vergonha aquilo ali, né? Inclusive teve a vereadora Cláudia aí, que rodou arrumando lá umas casas para os gatos, colocou umas manilhas lá para os gatos viverem, aquela coisa toda, né? Será que é difícil castrar? Será que é difícil castrar aqueles gatos que tem por ali para não reproduzirem, Mari? Porque todo dia que eu chego, eu passo por ali para caminhar, tem um gato diferente lá. E uma penca atrás de gatinho lá e vai criando gato. E vai virando gato. E vão alimentando os gatos. É uma coisa maluca isso, né? Agora, quem sabe com essa castração, se a coisa dá uma melhorada, né? E as pessoas, quando pegam bichos, é para cuidar.
Tem que cuidar. Se não quiser cuidar, e quando vai ficando velho também, faz igual com o ser humano, né? Joga no asilo. Aí jogam na rua cachorro e gato, né? Não dá para jogar a gente na rua, porque tem lei, né, que proíbe jogar. Também tem para gato e cachorro. Mas joga o ser humano, né, no asilo lá, deixa por lá os filhos. Ah, não, isso aqui é velho, não serve para mais nada. E tem gente que faz com o cachorro a mesma coisa. O cachorrão tá lá, cuidou do cara a vida toda, esperou ele no portão, fez a guarda, ficou velho, eu não quero mais esse cachorro, como se fosse qualquer porcaria. É uma coisa de louco isso, né? Uma maldade, né, Mari? É isso, você não vai fazer isso com o seu Thor, não, né? Vai cuidar dele até ficar velhinho, né, Mari? Não está ouvindo, não? É, o nosso PGE tá aqui é complicado. Vamos lá, então. Previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo aí, 23 graus a temperatura média na manhã de hoje, chegando agora no período da tarde. Nenhuma possibilidade de chuva, umidade relativa do ar 47% aumentou um pouquinho, vento 10 km por hora, a mínima durante toda a semana aí. Ó, terça-feira que vem, a temperatura dá uma despencada aí, viu? 14 graus, mas a maioria dos dias a mínima varia de 17 a 18 graus. Algumas nebulosidades no domingo, segunda, terça, quinta e sexta-feira. E hoje a mínima 18 graus durante a madrugada. A sensação térmica passa a ser um pouco menor. Chega aí aos 15 graus aí durante a madrugada. Vamos ao clima-tempo. Previsão do tempo para a região sudeste do Brasil. Nesta sexta-feira, uma frente fria que está sobre alto mar vai avançar, chegar na altura do Espírito Santo e influenciar parte da região sudeste do país. A previsão para o Rio de Janeiro, região de Viçosa, para o sul e litoral do Espírito Santo é de muita nebulosidade, poucos períodos de sol e chuva em alguns momentos do dia. Na capital fluminense deve chover fraco e a chuva vai se concentrar no período da manhã. Em parte do Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, em Belo Horizonte, nas demais áreas do Espírito Santo e em grande parte do litoral paulista, a previsão é de sol entre muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. Também não chove e o sol predomina nas demais áreas da região sudeste. Na capital paulista, no Vale do Ribeira e no Vale do Paraíba, tem risco de névoa ao amanhecer. No noroeste norte paulista, oeste e noroeste de Minas Gerais, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. No litoral capixaba, tem risco de chuva com moderada forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 16, máxima de 24 graus, mínima de 13, máxima de 25 graus em Belo Horizonte. Nos próximos dias, em parte do litoral do Espírito Santo, são esperados volumes de chuva de até 20 milímetros acumulados. Nas áreas em branco do mapa, tem pouco ou nenhuma chuva prevista, e nas demais áreas da região, os volumes não devem ultrapassar os 15 milímetros de chuva. Nós não temos medo. Somos fortes porque somos paulistas. Somos 40 milhões, um estado maior que muitos países. Uma economia que supera a de tantas outras nações. São Paulo dos bandeirantes que desbravaram o Brasil. São Paulo do grito da independência, berço da República, da defesa da Constituição e da democracia. São Paulo da arquitetura imponente, da nossa revolução industrial, destino dos novos paulistas de todo o mundo. São Paulo dos brasileiros de norte a sul, dos vários sotaques. São Paulo dos 1000 sabores, dos empreendedores, dos negócios, da agricultura, da cultura. São Paulo vai sobreviver. Somos mais fortes que o coronavírus. O Paulista Unido vai superar essa pandemia, vai passar e vamos vencer.
Feijoada beneficente do Juiz e da Paz São José do Rio Preto, em sistema de drive-thru e com live transmitida pelo YouTube. No dia 12 de julho, na sede da Pai Rio Preto. Apenas R$50. Eu disse R$50. E na transmissão da live, 4 shows diferentes com Joran e Joraci, Sambauê, Marcelo Racar e Banda G-Play. Feijoada beneficente do Juiz e da Paz São José do Rio Preto, com live pelo YouTube. Você não pode perder. Muito bem, a Prefeitura de Rio Preto aí está rescindindo contratos com empresas prestadoras de serviços aí, inclusive no setor da educação. A Mari está ouvindo agora aí, ó, já tem condições? Coloca ela para mim aí. Ô Mari, quer dizer que a educação não está trabalhando, o pessoal aí não está tendo aula, né, as escolas vazias, será que é por isso que rescindiram a maioria dos contratos com as prestadoras de serviço, Mari? Isso mesmo, Luiz Storino, cerca de 9,4 milhões de reais aí foram suspensos, né, que envolviam aí esses contratos de empresas terceirizadas que prestavam serviços, e esses gastos eram com serviços de auxiliar de berçário, manutenção da fonte da cidade das crianças, a limpeza das escolas e serviços em gerais aqui na cidade de Rio Preto. Um valor bem alto, né, Luiz Storino? Verdade, o prefeito está economizando quase 10 milhões, mais de 9 milhões de reais. Deve ser esta justificativa. Agora, Mari, se ele está fazendo isso agora, é porque não está tendo nenhuma expectativa de voltar à aula esse ano não, viu? Como é que você rescinde o contrato? Depois você tem que fazer nova licitação, voltar a trabalhar, o otimismo não está muito grande não. Quando eu falei com o secretário adjunto da Educação aqui, uma entrevista que nós fizemos aqui, se era um ano perdido, ele ficou bravo. E o pior, ele foi na CNN depois, fizeram a mesma pergunta para ele e voltou a ficar bravo. Eu falei assim, deve ser um complô. Mas não é um complô, é uma coisa óbvia. Como é que você vai ter aula de volta? O próprio governador do estado está pensando agora em voltar à aula aí, com uma pandemia dos diabos aí. Agora a coisa é insensata, olha só. Ó, o Campeonato Paulista volta dia 22. Tudo bem, vai voltar. Só pode ter competição, o Novo Horizontino e o Mirassol só vão jogar com os outros clubes lá para baixo em área amarela. Pacaembu, lá na Zona Leste, lá, não sei, a Arena do Corinthians, a Arena do Palmeiras. Não sobrou muita coisa não, Arena Barueri, lá em Santo André, São Caetano, mais o quê? É o que pode jogar. Agora, aulas. Como é que você vai voltar a aulas no estado todo numa situação como essa que nós estamos no vermelho, no laranja aqui hoje, e a maioria das regiões aqui, inclusive aqui do lado da Araçatuba, está no vermelho. Já está numa expectativa muito grande que esse ano é um ano literalmente perdido. Né? Pelo menos eu acho que eu me expressei mal quando eu falei isso com ele, que eu falei perdido em termos de aulas presenciais. Não, porque o pessoal está trabalhando, eu sei que o pessoal está trabalhando, mas não é a mesma coisa, né, Mari? É igual você ler livro de papel e ler livro do tablet. Tem uma diferença grande, né? Não vem com essa conversa não, né? Sim. Então, é aguardar agora, daqui a pouco, para quem está vendo agora ao vivo aí, dentro de 5 ou 6 minutos, vai começar a bendita coletiva para dizer se somos laranjas ou se somos vermelhos, amarelo, que diabo, né? É isso aí, né? Vamos lá, então. Falando sobre o Covid, Mário, o que nós temos aí para falar? Os últimos dados são esses aí, olha. Os últimos dados são esses, 4.032 casos, isso aí vai ser atualizado daqui a pouco. Já são 118 pessoas que morreram, 2.305 recuperadas, 768 profissionais de saúde que foram contaminados até agora, testadas 21 mil pessoas, negativadas mais de 17 mil,
portanto, sobraram aí 4.032, a incidência de 100 mil habitantes aumenta assustadoramente. Logo, logo, seremos 1.000 casos para cada 100 mil habitantes. Temos 875 casos para cada 100 mil habitantes. Quer dizer, a cidade tem 450 mil habitantes para cada 100 mil habitantes, 875 casos. Ah, mas isso é pouco. Pouco nada. Isso não é pouco, não. Não é pouco porque a doença ela é altamente contagiosa. Não é pouco. Um vacilo, ó, o bicho pega, né? Ô, festeiros de hoje aí. Mais o que, dona Mari? O que nós temos aí? Mostra a Catanduva aí. 858 casos confirmados. 30 pessoas já morreram na cidade de Catanduva. 676 curadas. Aqui, Catanduva ali deve incluir também Pindorama, deve pegar um pedacinho daquelas cidades que estão por ali, Catiguá. É isso. E a região? Vamos à região aí mostrar. Olímpia aí, o número de mortes parece estar estabilizado, né? Não mudou muita coisa, não, graças a Deus, aí nas cidades pequenas, né? Mas Olímpia está aí subindo, hein? 208. Olímpia deve ter seus 40, 50 mil habitantes. José Bonifácio, 30 mil, 35.204. Uma pessoa a mais morreu em Bonifácio, passou a 4. Em Mirassol também mais um óbito, me informam aqui. 212 casos. Está aumentando também. Tanabi, 212. Igualzinho, hein? Tanabi e Mirassol ali. Itabapuã, 172. Badi, 150. E assim por diante. Estou vendo as outras cidades. Algumas pararam, né? Tipo Ipiguá, Uchoa. Região Noroeste. Vamos ver a região Noroeste. São 13.544 casos. Aí você inclui as regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto. Já morreram 429 pessoas. Eu repito. Quase mais de 13.500 casos, 429 pessoas morreram. É uma situação realmente complicada. Eu volto ali com a Mari rapidamente aí, que ela está ali comigo. Ô Mari, quando a gente falou no início aí a respeito aí das ocupações dos hospitais aqui de Rio Preto, eu tenho acompanhado também os outros hospitais aí da região, a coisa também está complicada, muito mais do que aqui, né, Mari? E aqui passa a ser a última esperança dos hospitais de toda a região, né? Porque a Catanduva, pelo visto, está lotado demais. Sim. Eu nem vou contar ali Votuporanga, que eram 10, passaram para 12, Jales, Santa Fé do Sul. As cidadezinhas ali em volta, mesmo Olímpia, que é a Santa Casa, está caindo tudo por aqui, né? Porque não tem para onde correr, né, Mari? Fernandópolis também. Pois é uma situação Sim. difícil. Os hospitais da região estão superlotados e só para reforçar os números de pessoas que estão internadas nesse momento aqui em São José do Rio Preto, na enfermaria do hospital, 105 leitos ocupados, o que 37,50% da ocupação, da capacidade. Na UTI, tem 92 pessoas internadas, o que representa 78% da ocupação da UTI do hospital de base. E na enfermaria da Santa Casa, 90% já dos leitos ocupados, e na UTI também, 90% dos leitos já estão ocupados. E a situação que está mais preocupante neste momento é a da Santa Casa, que cada vez mais o número está diminuindo aí em relação aos leitos disponíveis, Luiz Storino. Pois é, o hospital de base é grande, Mari, ele tem condições de ampliar, o jeito mesmo é contar lá com Santo Antônio e quem sabe até com o Hospital Dia ali, né, com aquela região ali da Filadélfia Gouveia. Eu tenho certeza que as autoridades de saúde já estão aí prevendo, não só para Rio Preto, mas para toda a região, que se faça aí hospitais de campanhas. E as pessoas que tomem vergonha na cara nesse final de semana e não vão para a festa. E não faça aglomerações aí, não vai fazer visita, essas coisas todas. Eu vou falar desse jeito, né? Porque da semana passada, 68 ocorrências da Guarda Municipal. Né? Eles mandam a guarda para lá ser para-choque, né? Em vez de mandar a PM, manda a Guarda Municipal. Quer dizer, segunda-feira a gente vai voltar aqui, Mari, é a mesma coisa. O que está hoje saindo de casos foi o que nós falamos há 15 dias. Há 15 dias. Ah, meu cara não foi na festa, meu filho foi e levou para dentro de casa. A filha foi e levou lá para a vovozinha. Quer dizer, é assintomática, mas os velhos não aguentam, né, Mari? Vou conversar com o Lixe rapidamente aqui, está lá no Hospital Bezerra de Menezes, o pessoal aí da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, fazendo um trabalho sempre aí, ajudando as pessoas. E aí, Lixe, está tudo bem aí? Como é que você está? Tudo bem, Luiz? Como é que você está? Tudo tranquilo aqui. Tô tudo ótimo, né?
A indústria não parou esse ano, né, Oliche? Eu estava vendo aí o presidente, nosso querido amigo Paulo Scaff, quando esteve com o presidente da República, inclusive deu um susto que o presidente estava doente lá, com o Covid, o Paulo ficou do lado dele o tempo todo, mas pelo visto está tudo bem com o Paulo, né, com o presidente da Fiesp, né? As indústrias não pararam até agora, né, Liche? Não, não pararam, não. A indústria ela tem vários segmentos na área de essenciais, então ela está funcionando a todo vapor, né? Realmente foi um susto danado. O Paulo está isolado ainda até segunda-feira. Sim. Ele está fazendo testes sucessivos, até agora está dando tudo negativo, mas por conta dessa reunião na sexta-feira com o presidente, ele está isolado, está afastado aí até segunda-feira. Se Deus quiser, o Paulo não vai ter nada e o nosso presidente também vai se recuperar, porque aqui a gente deseja a saúde de todos, sem exceção. A pessoa que está na internet desejando a morte do presidente, desejando o mal, e se diz cristão, ela pode ter certeza que ela já carimbou o passaporte dela para o inferno. Porque isso aí não é... Eu me lembro quando o Lula e a Dilma tiveram câncer, a gente fez orações para eles aí, numa boa, entendeu? Desejando o bem, porque é uma coisa terrível isso aí. Apesar do presidente ser abusado, ter aquele temperamento aí, mas a gente jamais vai desejar o mal para ninguém, né? Que as pessoas se recuperem, porque a gente até agora está limpo e a gente não quer que ninguém passe por isso, nem ele, nem os nossos. Já perdemos, inclusive, parentes aí por causa dessa coisa. É uma coisa terrível, é difícil. É difícil. Vamos falar um pouco de coisa mais amenas agora, Oliche. O Bezerra está tendo a ajuda de vocês lá, porque lá nós temos pessoas doentes, principalmente pessoas que têm problemas psíquicos, né? São pessoas, inclusive, que se recuperam aí de dependências químicas, são pessoas completamente vulneráveis, quando a questão é de psicologia, a parte psiquiátrica e psicológica. Como é que está o trabalho da Fiesp lá, Liche? O que vocês estão fazendo de bom lá? Então, Storino, é o seguinte, o SESI, como você sabe, está fazendo distribuições de refeições. Sim. São milhares de refeições todos os dias, que era a alimentação dos nossos alunos, e nós estamos distribuindo para as entidades. E agora, recentemente, nós distribuímos também uma quantidade muito grande de cobertores, porque além da refeição, além da fome, temos o frio. E quando a gente estava entregando os cobertores, uma pessoa muito querida, o Cuginotti, que é presidente do FUBEAS, me disse que o Bezerra estava precisando de ajuda. E aí foi quando a gente entrou em contato com o Bezerra, ele mesmo entrou em contato com o Bezerra, e o Bezerra formalizou um pedido de ajuda para a gente, basicamente necessitando de todo tipo de EPIs, já que as demandas aumentaram e os recursos diminuíram. E aí a gente prontamente conseguiu falar com o presidente Scaff, ele autorizou imediatamente a entrega de alguns EPIs. Então, hoje, nós fomos lá, agora às 9h30, 10 horas da manhã, e entregamos 200 face shields, que é aqueles protetores de faciais, né, que ficam depois da máscara. Entregamos 1.000 máscaras, mil máscaras de três camadas, e entregamos também 500 frascos de álcool em gel. Que bom. Então, fizemos essa entrega lá e, claro, daqui para frente também estamos projetando algumas qualificações, algumas consultorias em algumas áreas variadas lá para poder ajudar daqui para frente. Eu acho que é isso. Eu acho que as entidades estão fazendo sua parte, né? Desculpa. Eu fico feliz porque a gente sabe que o Hospital de Base, os outros hospitais aí, estão conseguindo os equipamentos, né? Mas agora a gente não lembrava mais do Bezerra de Menezes, né? Inclusive, eu acho que o prefeito Edinho deve estar tomando providência com relação também ao asilo de Schmidt, porque existem profissionais de saúde. O Bezerra é um hospital, pô. Ali tem médico, tem enfermeira, tem auxiliar, tem cozinheira, né? Quer dizer, a gente fica muito focado aí no HB, no hospital, na Santa Casa, mas a gente às vezes... E foi de boa lembrança isso aí. Foi de boa lembrança. Olha, essas pessoas estão vulneráveis aí. Foi boa, parabéns aí. Eu queria, inclusive, que o pessoal da CUT, da Força Sindical, desses outros lugares aí, que representam os empregados, também ajudassem aí, né? Porque os empresários estão ajudando, né? Não é isso? Eu pedi aí o pessoal, os companheiros aí, para dar uma mão também aí, ué. Storino, acho que você falou muito, você foi muito feliz na sua fala. Tem duas coisas aí que eu tiro da sua fala. Primeiro,
Nós fizemos doações para a Santa Casa em quantidade, fizemos para o HB. No HB tem uma escola móvel funcionando lá dentro para confeccionar EPIs. Mas você disse uma coisa importante. O Bezerra, ele é um hospital e ele faz um serviço do mais delicado possível, né? Você veja, não é só saúde pública lá. Lá tem problemas que, às vezes, a sociedade esquece de lembrar, de ajudar, né? São ações que eles fazem lá que são muito importantes e a sociedade precisa realmente lembrar do Bezerra. Eu estou duplamente feliz. Primeiro, ajudar nesse momento e também, depois, ajudar especificamente o Bezerra, porque eles são muito esquecidos quando se trata de ajuda e de necessidades das mais variadas. Inclusive, todo ano o Bezerra tem lá o seu almoço. Esse ano, pelo visto, não vai poder ser feito, que a gente sempre ajuda lá a divulgar para arrecadar dinheiro. Quer dizer, fica numa situação ainda mais difícil, né, Lixe? Mas parabéns aí pelo trabalho aí. Toda vez que tiver eu queria uma hora a gente fazer um material mais específico sobre o SESI. O SESI é um orgulho que nós temos aí. As escolas do SESI são fantásticas, né? Quem dera que se tudo no Brasil, todas as escolas fossem igual ao SESI. Eu falo isso porque meus 3 filhos estudaram no SESI. Estão se formando aí, agora, um já formado. Educação exemplar, currículo exemplar, entendeu? Não tenho nada a reclamar. Como o Paulo Scarfe queria ser governador do Estado de São Paulo e falou naquela época, eu queria transformar as escolas do Estado de São Paulo no padrão SESI e todo mundo não deu valor para isso. Nada contra o governador Dória, nada contra. Nada contra o Márcio França, mas foi uma oportunidade que o Estado de São Paulo perdeu. Se o Scarfe, que eu acho que ele cumpre as coisas que ele promete, tivesse cumprido pelo menos uma grande parte, era impossível fazer isso em todo o Estado, eu acho que nós teríamos a educação hoje, dá exemplo, ia dar inveja a muita colégio particular que cobra R$ 1.500 por mês aí, viu, Lixe? Ô, Storino, se você me permite, o Scarfe tem uma frase que eu uso muito. Quando você vê uma estrutura do SESI, de educação, você não vê isso em lugar nenhum do mundo. Nenhum do mundo. A estrutura que o SESI tem para os alunos é tudo de primeiro mundo, de primeira qualidade. Os laboratórios de química, os laboratórios de física, as aulas de robótica, as aulas de Fab Lab. Lá não tem lousa digital mais, agora é tudo painel digital, Verdade. que é o que há de mais moderno no mundo. Então, quando a gente vê uma criança chegando lá às 7 horas da manhã e a mãe buscando às 17 horas, tendo educação de excelência, com o que há mais moderno no mundo, com a melhor estrutura do mundo, com 5 refeições, com um nutricionista full-time lá cuidando dessas alimentações. O Scarfe fala uma frase que é muito legal. O SESI, Storino, é uma fábrica de bons brasileiros. Verdade. Imagina você que as crianças que estudam lá, se elas vão se tornar bons brasileiros no futuro ou não. Qual a perspectiva dessa criança que estuda lá e de uma outra criança, por exemplo, que não tem a mesma sorte? Eles são realmente... o SESI é uma excelência que é nosso orgulho, o orgulho de todos os paulistas. Principalmente, estamos falando do SESI São Paulo. O SESI São Paulo, nesse ponto, eu posso dizer lá em casa. Um médico, um engenheiro e agora um advogado. Não precisa falar mais nada não, né? Um abraço, obrigado ao SESI, obrigado aí ao presidente Paulo Scarfe. Devo muito a ele esse tipo de coisa. Não ele, aos outros presidentes também. Vamos lá então, cadê a menina aí, a história lá o cara entrou armado lá querendo os documentos dele lá na Universidade do Brasil, em Fernandópolis, é isso, Aninha? E não posso deixar de finalizar... Muito bem, já está aí o som do governador do Estado de São Paulo, né, rapaz? Ele está dando a coletiva, fica de olho aí. Não sei se vai dar tempo, né, porque já viu, né, está acabando, né? Vamos lá então, é a Aninha que vem? Boa tarde, Storino. Boa tarde, O estudante de medicina foi detido após invadir a unidade da Universidade do Brasil e obrigar a entrega da documentação para a transferência do curso na manhã desta quinta-feira em Fernandópolis. De acordo com informações da Polícia Civil, o estudante entrou com arma na mão e alegou ser um policial aposentado do Maranhão. A equipe de segurança da universidade acionou a Polícia Militar, que deteve o aluno. Em nota, a unidade da instituição em Fernandópolis disse que lamenta o episódio e repudia a atitude do aluno. O caso também será tratado internamente. Com você, Storino.
É, meu amigo, tudo que começa mal termina mal. Essa universidade é só problema, também não justifica o cara chegar armado lá, né? Daniele Jamal, os destaques da polícia. Estorino, um bebê de 1 ano e 10 meses se Vai afogou emendar numa tudo, Oda? piscina de residência na Vila Elmais, em Rio Preto, na tarde desta quinta-feira. O menino ficou em torno de 5 minutos submerso, precisou passar por manobras de ressuscitação e foi levado em estado grave até a Santa Casa Rio-Pretense. E um homem de 42 anos morreu atropelado na rodovia Comendador Pedro Monteleone, em Catanduva, na noite desta quinta-feira. A vítima estava em uma bicicleta que foi atingida por um automóvel. O motorista sofreu ferimentos leves, já o ciclista teve morte instantânea. A Polícia Civil de Catanduva segue investigando o caso. E um autônomo de 26 anos acusa um ajudante de 35 de estuprá-lo em uma pensão na área central de Rio Preto. Segundo a vítima, foi convidada a passar a noite na pensão e na madrugada acordou com o acusado estuprando-o. O homem reagiu à violência sexual e acabou sendo agredido fisicamente pelo ajudante. O jovem conseguiu fugir e horas mais tarde o ajudante foi detido pela GCM próximo à base da corporação quando apanhava de populares. Aos guardas civis municipais, o ajudante disse que estava atrás do autônomo porque ele teria furtado um celular que era de sua propriedade, mas não apresentou nenhum tipo de prova com relação a esse suposto furto. Os dois homens foram levados até o plantão policial, ouvidos e liberados. O jovem, que alega ter sido estuprado, vai passar por exame de corpo de delito e o homem acusado do estupro está sendo investigado pela Polícia Civil de Rio Preto. A qualquer momento nós voltamos com outras informações do setor policial de Rio Preto e região. Estorino, o site OLX continua sendo usado por golpistas para lesarem uma série de consumidores. Dessa vez, um empresário riopretense de 34 anos perdeu R$ 2.400 ao combinar a compra de um iPhone e receber em troca um pedaço de gesso. Ele foi levado pelo golpista a comparecer em um encontro presencial em um supermercado da Avenida Potirendaba, em Rio Preto, aonde o estelionatário lhe mostrou o aparelho, pegou o dinheiro, mas disse que só iria entregar o telefone em um outro local no supermercado, porque já havia sido furtado em uma outra ocasião e que por isso queria se prevenir. No outro ponto, dentro do supermercado, o golpista entregou um objeto dentro de uma capinha e recomendou que a vítima só abrisse a embalagem quando estivesse em um local seguro. Quando chegou no estacionamento dentro do seu carro, o empresário abriu a capinha e encontrou o pedaço de gesso. Até o momento, não há pistas sobre o criminoso. E policiais militares do BAEP prenderam 2 homens por tráfico de drogas e porte ilegal de armas em Onda Verde nesta quinta-feira. Segundo os policiais militares, eles estavam em patrulhamento na cidade quando viram o Gol e suspeitaram do comportamento dos seus ocupantes, que tentaram fugir com a aproximação da viatura. Com os homens, nada de irregular foi encontrado. Desculpa, Dani, mas está aí o plano aí, São Paulo. Olha aqui, mostrando aí, olha, a região de Rio Preto continua sendo laranja, né? Também Barretos está ali, continua sendo, vamos ver como é que está aqui, Ribeirão Preto continua no vermelho, né? Já passou por lá. Mas o importante aqui está sendo mostrado neste momento aí, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que Rio Preto continua na fase laranja, que é o mais importante. Conseguiu anotar mais alguma coisa aí, ô Anne? Precisamos manter medidas mais restritivas para o controle da pandemia. Vai dar um print aí para a gente dar uma olhada aí, informando aí em cima da hora. Ribeirão Preto, Franca, Ribeirão Preto e Franca no vermelho. Campinas no vermelho. E a região de São Paulo lá, como é que está? Está amarela ou voltou? Está amarela São Paulo. Ainda bem que ela sabe geografia, né? Araçatuba continua no vermelho. O mais importante que eu tenho a dizer é que nós continuamos no laranja, estamos no lucro ainda. Quer dizer que os serviços que estão acontecendo neste momento vão continuar acontecendo, enquanto que Araçatuba é borracharia, só padaria, supermercado.
supermercado, farmácia, aquela lenga-lenga que a gente conhece. Salvou aqui, justamente aí. Tá aí, vamos mostrar agora. Joga aqui para mim no print aqui na tela aqui, ó. Isso. Olha aqui, Barretos passa a ser laranja, é onde também está a região, também está a cidade de Olímpia e também cidades como Guaraci, Altair, cidades aqui da nossa região. A região aí de São José do Rio Preto também laranja, Araçatuba está na vermelha. A região oeste do estado, Presidente Prudente, está no laranja. Marília, Bauru, Sorocaba. Sorocaba volta para o laranja. E houve uma ampliação aqui também. Essa região aqui do Vale do Ribeira agora também está no amarelo. A região do Vale do Ribeira, onde está ali a cidade de Registro, e também em vários pontos da capital de São Paulo. Tem uma partezinha aqui que eu não consigo identificar, que é a sub-região leste, né, que continua aqui, e aqui é a região de Campinas do vermelho. Né, mais o quê? Piracicaba também está no laranja, e São João da Boa Vista também está no laranja. Isso aqui é uma divisão, para a gente entender bem, é uma divisão das regionais de saúde. Não é a região administrativa de cada cidade aqui, é a de saúde. Tanto é que nós temos cidades aqui da região de Barretos que fazem parte aqui da região de Rio Preto geograficamente, como é o caso de Olímpia, Altair, Guaraci, entre outras aí. Aqui Rio Preto, portanto, no laranja, e Araraquara também está no laranja, também vendo por aqui, Bauru, quer dizer, a maior parte do estado de São Paulo está no laranja. Exceções, Araçatuba, Franca, Ribeirão Preto e Campinas. É isso aqui. Em primeira mão, o RP agora passa. A Dani volta depois com outras informações aí. A gente coloca na internet para continuar, mas temos prioridades aqui, né? É isso. Muito obrigado pela audiência, um ótimo final de semana. Nós voltamos segunda-feira, a reprise acontece à noite. A matéria da Dani, vamos colocar à noite esse jeito aí. Às 11 até a meia-noite, a nossa reprise, estamos também nas redes sociais. Um ótimo final de semana a todos. As próximas atualizações. As atualizações oficiais do Plano São Paulo acontecem a cada 14 dias. Então, assim, a próxima data será no dia 24 de julho. Na sequência, no dia 7 de agosto e depois no dia 21 de agosto, para que possamos nos planejar.